Salve 2.4, tudo bem? Acabou o assunto gases com vocês. Nós fizemos uma parte ao vivo, em sala de aula. Fizemos uma outra parte, já quase nada, a gente só tirou uma outra duvidazinha por um Meet. E agora nós estamos mudando de matéria, tá? O assunto que nós vamos tratar agora é cálculo estequiométrico. Gente, cálculo estequiométrico é um assunto longo, tá? Então nós vamos fatiar esse cálculo estequiométrico em vários assuntos. Esse assunto de hoje é muito rápido, muito fácil. Eu quero todo mundo resolvendo os exercícios que eu vou passar, porque vai ser muito fácil, tá? Vantagem, claro, para o nosso cinegrafista aqui, que é o Enzo, que está assistindo a aula ao vivo, e ele vai ser o primeiro a assistir a aula. Vocês daqui a pouco, você que já acessou aí, já está assistindo a aula, é muito fácil. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vai falar assim: ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Mas as coisas vão avançando aos poucos. Por isso eu vou passar exercícios aos poucos. A intenção é terminar cálculo estequiométrico até o final do semestre. Então nós temos 4 ou 5 aulas de cálculo estequiométrico. Essa é só a aula 1. Beleza? Vamos lá? Bom, se eu colocar uma reação aqui, olha que bonitinho. Alguém sabe ler essa reação para mim? Alguém vai dizer assim, CH4 mais 2O2, que vai dar CO2 mais 2 águas. Olha que interessante. CH4 mais 2O2, na verdade é uma molécula de metano reage com 2 moléculas de oxigênio, produzindo uma molécula de dióxido de carbono mais 2 moléculas de água. E isso, galerinha, é uma proporção. É uma proporção porque para cada uma molécula de CH4 eu preciso de 2 moléculas de oxigênio. Interessante é comparar isso daqui com qualquer outra coisa. Por exemplo, você sabe fazer bolo? Olha lá, você sabe fazer bolo? Ó, para cada xícara de trigo você usa 2 ovos. Então se você for dobrar a receita e usar 2 xícaras de trigo, você vai precisar do dobro de ovos. Ou seja, na proporção não era de 1 para 2? Você vai precisar de 2 para 4. Só que em química, em cálculo estequiométrico, a gente observa isso em mol. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 1 mol de CH4, eu tenho 2 mols de O2, eu tenho 1 mol de CO2 e eu tenho 2 mols de água. Não é isso o que você tem? Maravilha. Da onde você está tirando esses números, Dodge? Daqui. Não tem um número aqui na frente? Não, não tem. Então é 1. E aqui tem número? Tem. Então é 2. Aqui é 1 e aqui é 2. Então a proporção é 1 para 2, 1 para 2. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui não mais 1 mol de CH4, se eu tiver 10 mols de CH4, certo? Quantos mols de oxigênio eu vou precisar? 20. Porque a quantidade de oxigênio que eu preciso não é o dobro da quantidade de metano? Hein? Então, se eu tenho 10 mols aqui, eu vou ter 20 aqui. Você sabe quanto que eu vou ter de CO2 já? Sabe? Quanto dá? Isso mesmo, 10 mols. E você saberia responder para mim quantos mols de água eu vou produzir? 20. Isso mesmo. É exatamente 20 mols. Tranquilinho? Ah, você está de brincadeira. Você está de brincadeira que é só isso. Não, é só isso. A gente pode dar uma interpretação diferente. Ó, como já conhecemos o conceito de massa molar em aulas anteriores, no ano anterior, na verdade, a gente pode apresentar o seguinte. Ó, a massa do carbono não é 12? Do hidrogênio não é 1? E do oxigênio 16? Calma, esses valores a gente sempre fornece nas questões de vestibular, eles sempre aparecem. Então, ó, por exemplo, eu tenho que o metano é 12 mais 4 vezes 1 dá 16. A gente viu isso em gases. 16 vezes 2, 32, 44 para o CO2 e 18 gramas para a água. Então, se eu voltar na reação, olha que legal. Tá vendo a reação aqui, bonitinha? Tá. Não era 1 mol, aqui ó, para 2 mols, para 1 mol, para 2 mols, não era? Quanto que é 1 mol de CH4? Pera, massa molar, não é a massa de 1 mol? Qual é a massa molar do metano? 16 gramas por mol. Como é só 1 mol, olha o que eu vou escrever aqui. 1 vezes 16. Por que 1? Porque é 1 mol. Aqui,
A massa do oxigênio, do O2, a massa molar do oxigênio não é 32? Então é 32 é a massa de 1 mol. Aqui eu tenho 2 mols, o que eu vou escrever aqui? 2 vezes 32 gramas. Quer dizer, 16 gramas de metano precisam de 64 gramas de oxigênio para reagir. Eu sempre vou escrever 2 vezes 32. Por quê? Porque facilita para a gente fazer conta. Tá? Se você quiser colocar 64, não vai ter muito problema. Mas eu vou estar colocando sempre 2 vezes 32. A massa de 1 mol de CO2 não é 44, então você já sabe o que eu vou escrever aqui. 1 vezes 44. E aqui eu vou escrever 2 vezes a massa molar da água. Então é 2 vezes 18. Tranquilinho? Suave? Maravilha. O que eu tenho então? E se eu tivesse 160 gramas de metano? Hein, galera? Se eu tivesse 160 gramas de metano, não é 10 vezes maior do que a quantidade da proporção de metano? Certo? Qual seria a massa que eu precisaria de oxigênio para poder resolver o exercício? Quanto seria? 160 não é 10 vezes 16? Quem seria 10 vezes 64? Ele mesmo, o 640. Quer dizer, 160 gramas são 640, e aqui, você já sabe o valor? 440. E aqui, 2 vezes 18 dá 36. Quanto seria aqui? 360. Tranquilo? Tá. Vamos ver um caso de reação, de exercício mesmo. Porém, nem sempre teremos números tão óbvios. Os números não são óbvios para nós aqui. Qual a massa, olha esse exercício aqui. Qual a massa de CO2 seria produzido com 48 gramas de metano? Então, tá aqui a bonitinha da reação, a gente está usando sempre a mesma. Aqui, ó. Metano mais 2O2 produz gás carbônico e 2 águas. Certo? Olha o que eu tenho. Ele não está pedindo qual é a massa de CO2? A partir da massa de metano? Então é o seguinte, aqui nós vamos fazer, no primeiro momento, inclusive o grupo de exercícios que eu vou mandar para vocês é assim, é uma proporção mol-mol, que é aquela primeira que a gente fez. No segundo momento vai ter a proporção massa-massa, que é essa daqui. Eu quero saber a massa e te dei a massa. Mas no futuro, depois de uma segunda aula, a gente vai fazer massa-mol. E depois vai fazer massa-litro com volume molar. A gente vai fazer tudo, por isso que está tudo picado. Então olha só, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Como ele está me dando a massa de metano, o que eu vou colocar aqui embaixo? A massa de metano. Lembra? 1 vezes 16 gramas. Por que 1, Dodge? Porque eu tenho 1 mol só e essa é a massa molar. Ele não está pedindo qual é a massa de CO2, então o que vai aparecer? Aqui seria a massa do O2, 3 vezes 32, e aqui seria a massa do CO2, certo? Ali eu também teria a massa de água. Ele não está partindo de 48 gramas de metano? Então está aqui o 48 gramas de metano. O que ele está perguntando para mim? Não é a massa de CO2? Aonde você vai enfiar o X? Não seja mal educado. Nós vamos enfiar o X embaixo do CO2, certo? Vamos fazer um teorema de Stafford aqui, lembra do teorema de Stafford? Né? E 16 está para 44, assim como 48 está para X. Como é que ficaria essa conta aqui? Nós teríamos que 48 vezes 1 vezes 44 dividido por 1 vezes 16. Certo? Aqui você pode cortar o 1, certo? Ia ficar bonitinho se você cortasse o 1. E vai fazer simplesmente 48 vezes 44 dividido por 16. Legal. 48 não é o triplo de 16? Daria para cortar o 48 com 16. Eu teria 3 vezes 44, que é 132. E a resposta do exercício seria, sumiu ali, desapareceu na televisão, mas a resposta seria, serão produzidos 132 gramas de CO2. Antes de terminar a aula e antes de terminar os exercícios, o que eu tenho que fazer? O que eu queria mostrar para vocês? E se ele tivesse perguntado para mim qual seria, não a quantidade de CO2, mas se ele tivesse perguntado para mim qual seria a massa de oxigênio, o X, ao invés de estar aqui, estaria aqui. E se ele tivesse perguntado da água, aí o X estaria aqui. Tranquilo? Bom, vocês aguardem, porque eu vou passar uma lista junto com esse vídeo aí embaixo,
no Classroom, tá? Eu vou passar para vocês a lista dos exercícios que eu quero que você resolva essa semana, para que se houver alguma dúvida a gente faça um meet na quinta-feira. Belezinha? Combinado? Então até lá. Presta atenção nos exercícios que eu coloquei aí e ó, beijo, até a próxima.